Com gols botafoguenses, a seleção brasileira consegue bater o Chile em Santiago, porém não convence ninguém. Bem, meus queridos, Brasil e Chile pelas eliminatórias, né? Um jogo um tanto quanto interessante. De um lado, a gente tinha um Chile que estava basicamente numa crise profunda, e essa crise agora com essa derrota, né? Só perpetuou ainda mais, com um elenco extremamente ruim, essa é a grande verdade. Um catadão do time do Colo-Colo, com alguns jogadores de alguns outros times, né? Como são Vargas do Atlético Mineiro e do Kusevich do Fortaleza. Eu ainda vou citar mais essa escalação do Chile por aqui. Porém, é uma seleção que está numa crise profunda, tá fazendo essa transição de gerações, né, daquela geração do Alexis Sanches e do Bravo, que foi campeão de 2 Copas Américas, para essa geração mais nova que não tem ninguém lá muito bom. E do outro lado você tem uma seleção brasileira que também estava muito pressionada, uma seleção que vive de uma derrota vexatória para o Paraguai, que precisava mais do que nunca não só vencer, mas também jogar bem. E com todo esse contexto, a gente teve essa partida. Partindo para as escalações, né? Como eu falei aqui nessa introdução, o Chile, cara, é um catadão do Colo-Colo. Os únicos 2 jogadores conhecidos que eu vou citar aqui vão ser o Kusevich e o Vargas, que são respectivamente do Fortaleza e do Atlético Mineiro, mas fora isso, é um time fraquíssimo. Tinha no gol Cortez, um goleiro que, cara, se cagou o jogo inteiro, assim, indo tremendo para todas as bolas, quase frangou umas 2 vezes. Muito ruim a partida desse goleiro, que é de um nível muito questionável, por sinal titular do Colo-Colo, né? Loyola na lateral direita, Maripan e o Kusevich, né, no miolo da zaga, e Galdames na lateral esquerda. Esse Galdames aqui só não foi expulso por um milagre em Deus, né, pelo amor de Deus, o que bateu nesse jogo é brincadeira. Echeverria e Paves no miolo aqui da volância realmente, com o Diego Valdez mais na criação. Dávila na ponta esquerda, Osório na ponta direita e o Vargas do Atlético Mineiro comandando o ataque. Já do lado da seleção brasileira, você tinha uma seleção um pouquinho mais mexida, né? O Dorival ele decidiu ousar um pouquinho mais na ausência de Alisson e Vinícius Júnior e mandou o seguinte time a campo: Ederson no gol, Danilo na lateral direita. Eu vou me poupar a falar do Danilo, porque eu não vou falar muito dele no bloco do futuro do Brasil, tá? Miolo da zaga com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na lateral esquerda, uma estreia realmente na lateral esquerda com a lesão do Guilherme Arana. Aqui, cara, a gente já tem um meio campo mais mexido, com o André sendo esse primeiro volante, o Lucas Paquetá sendo mais aquele segundo volante box-to-box, e o Rafinha jogando como camisa 10, pelo menos na teoria. Ponta esquerda, Rodrigo, ponta direita, Savinho, e no ataque, o jogador do Botafogo, Igor Jesus. E bem, meus amigos, logo no início da partida, a gente já teve um cenário tanto quanto desastroso pro nosso Brasilzão, né? Cara, os jogadores com uma falta de vontade inacreditável entraram completamente desligados, sem o mínimo sangue realmente, e o Chile aproveitou disso, né? Um cruzamento vindo da direita no primeiro minuto de jogo do Loyola, né? O lateral direito do Chile, chegou pro Vargas na segunda trave. O Vargas completamente livre de marcação, o Danilo devia estar, sei lá, fazendo o quê, porque era a obrigação do Danilo estar marcando o Vargas, né? O Danilo, ele tá jogando para ser única e exclusivamente praticamente um terceiro zagueiro. Ele não vai ao ataque. E aí, na única coisa que supostamente é pra ele fazer, ele não faz, deixando o Vargas livre. E aí, cara, o Vargas, com poderosos 1,70 de altura, mal pula pra cabecear a bola e consegue encobrir o Ederson, que foi muito mal no lance. Cara, não tem como um goleiro titular da seleção brasileira dar esse pulinho migué que o Ederson deu. Inacreditável esse gol que o Ederson toma. É uma falha. E agora eu acho muito engraçado, porque se fosse o Alisson nesse lance aqui, o mundo estaria acabando. Seria manchete em todos os jornais, em todos os canais do YouTube, todo mundo estaria falando, estaria pedindo a crucificação do Alisson. Mas como é o Ederson, todo mundo fica calado, né? É uma hipocrisia inacreditável. Eu venho pregando isso. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro dessa atual geração. Ele é melhor que Bento, ele é melhor que Ederson, ele é melhor que o Everton e a porra toda. E aí vocês ficam crucificando o cara e quando alguém substitui ele, vai muito mal. Esse gol que o Ederson toma não é um gol aceitável para um titular da seleção brasileira. E assim, todo mundo muito mal nesse lance, né? Desde o goleiro até o atacante. E com esse gol achado, agora o Chile, cara, ele não recuou imediatamente. Cara, a seleção brasileira começou tão mal essa partida que o Chile teve oportunidade de fazer o segundo gol. Tanto que você tem um chutaço na entrada da área que acaba, assim, raspando a trave por muito pouco. Só que realmente depois desse abafa inicial da seleção chilena, o que já é patético para a seleção brasileira, o Chile ele decidiu se defender mais, afinal precisava e muito dessa vitória para conseguir afastar toda essa crise que tá a instituição da seleção chilena, né? Então fechou mais o meio campo, deixou as laterais um pouco mais abertas, né? Realmente condensou e a única esperança realmente para sair em contra-ataques era bolas longas pro Vargas, principalmente depois de lançamentos do goleirão Cortez. E com isso a seleção brasileira ela teve a bola no pé e não produziu nada.
A produção da seleção brasileira nesse primeiro tempo, até os 30 minutos mais ou menos, é patética. É um meio-campo sem ideia, um meio-campo que tenta construir pelo meio, com as laterais sendo duas verdadeiras avenidas. Cara, é inacreditável como você tinha espaço pelas laterais e o Brasil tentava construir pelo meio. E assim, uma falta de confiança gigantesca dos meio-campistas, que muitas vezes viam aqui mais 3 jogadores chilenos e algumas opções de passe pro Brasil, e ao invés de tentar arriscar o passe, virava de costas e dava o passe pro zagueiro. Foi isso por 30 minutos de jogo. Só que eventualmente, realmente a seleção brasileira percebeu que atacar pelas laterais era a melhor opção. E assim, a gente tinha uma dobragem muito interessante que vinha funcionando a partir desses 30 minutos, do lado esquerdo, com o Rodrigo abrindo mais espaço pro Abner, o Rodrigo caia mais pro meio, e o Abner atacava esse espaço vazio. E do lado direito a gente tinha, cara, o Danilo, que ficava na zaga, não conseguia dar esse apoio pro Savinho, e o Savinho tava basicamente no meio de 3 chilenos, tendo que resolver sozinho. E assim, eu entendo que o Dorival ele quer fazer um esquema com 3 ali mais na zaga, realmente, pra sair, dar mais opções, só que não tem como você deixar o Savinho completamente sozinho aqui nessa lateral direita. E aí, cara, naturalmente o Brasil ele sofria muito pra criar, porém vinha melhorando um pouquinho no jogo, né, realmente criando mais oportunidades. Só que coletivamente tava evidente que não ia sair nada. Então, em uma jogada individual do Savinho, já no finalzinho do primeiro tempo, ele vai lá, deixa 2 chilenos pra trás, né? E cruza com a perna direita pro Igor Jesus, cara, que foi muito bem no lance, se antecipando ao zagueiro e cabeceando a bola pro fundo do gol. Um belo gol, porém, tem que ser dito, puramente de jogada individual. Do Savinho deixando os chilenos pra trás, sem nenhuma tabelinha, sem ninguém pra auxiliar ele, e o Igor Jesus, que foi muito bem no lance realmente, né, se antecipando ao zagueiro e cabeceando pro fundo do gol, com um belo oportunismo realmente do atacante do Botafogo, que foi muito bem convocado, e já provou, né, o motivo dessa convocação, e com a individualidade de 2 jogadores, basicamente aflorando, a seleção brasileira conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo. E, cara, o cenário realmente desse primeiro tempo foi basicamente esse. Um Brasil que começou muito devagar e muito desligado e acaba levando um gol, porém que foi gradualmente evoluindo. Essa evolução não é lá muito boa também, porque, como eu disse, coletivamente a seleção basicamente não produziu nada. Porém, por meio de jogadas individuais de seus jogadores, principalmente do Savinho e do Igor Jesus, foi lá e fez o gol. E cara, pra volta do segundo tempo, realmente a seleção brasileira era melhorando no jogo. E por que isso? Assim, eu tenho que dar um mérito pro Dorival, que ele tirou 2 jogadores que foram tenebrosos no primeiro tempo, que foram o André e o Lucas Paquetá, e colocou o Bruno Guimarães, que foi bom no jogo, e o Gerson, que deu uma movimentação um pouco mais interessante pra seleção. Porém, muito dessa melhora da seleção brasileira, ela tem a ver com o fato do Chile precisar muito dessa vitória e ter saído para jogo. Descompactou mais aquele meio campo e aquela zaga que estavam muito fechadinhos durante todo o primeiro tempo, e aí deu mais espaço para a seleção jogar. Isso, combinado com o fato da seleção finalmente perceber que atacar pela lateral era o caminho, colaborou para o Brasil ele fazer uma pressão inicial melhor e quase marcar realmente contra o Chile nesse início do segundo tempo, com você chegando até a ter um lance um tanto quanto polêmico, que seria o suposto pênalti no Rodrigo, que na minha opinião foi pênalti, ele driblou o zagueiro e aí jogou a bola na frente, foi obstruído para passagem. Eu acho que ele chegaria na bola, né, se ele não fosse tocado. Eu acho que o juiz ele vacilou em não dar pênalti. Para mim, aquele lance é pênalti. Porém, com isso realmente passado, né, afinal não foi pênalti, essa melhora inicial da seleção brasileira, ela foi gradualmente diminuindo. E ali mais ou menos pelos 25, 30 minutos, a seleção já não conseguia mais atacar tanto. Você realmente tinha alguns jogadores que davam esse ritmo de jogo, como o Rafinha, o Rodrigo cansando, e o Dorival Júnior não colaborava muito, né, fazendo substituições extremamente protocolares, aquelas clássicas 6 por meia dúzia, né, tirando, por exemplo, o Savinho botando o Luiz Henrique, que de imediato não mudou tanta coisa, e tirando o Igor Jesus botando o Endrick, que não fez absolutamente nada no jogo. Porém, cara, no finalzinho da partida, mais ou menos pelos 40, a gente teve a substituição que basicamente mudou todo o cenário da partida, que foi a saída do Abner para a entrada do Martinelli. Tem uma pequena polêmica relacionada ao Rodrigo, mas eu ainda vou falar isso no bloco do futuro da seleção. E aí, cara, a entrada do Martinelli, ela mudou completamente. Você tem um Chile que já começou a se retracar mais, e o Brasil que tinha agora fôlego novo, né, uma substituição que finalmente o Dorival ousou, e o Brasil ficou mais ofensivo com essa entrada do Martinelli mais por essa ala e começou a criar mais jogadas. E aí, a partir dessa pressão, né, final, esse abafo final da seleção, a gente chega ao segundo gol, o gol da virada. O Luiz Henrique pega essa bola na ponta direita, novamente faz uma jogada individual, puxa pra perna esquerda, vai vindo aqui pro meio da área, finaliza no cantinho do goleiro Cortez e faz o 2-1. Novamente uma jogada individual de um jogador do Botafogo para dar a vitória para a seleção brasileira. E assim o jogo ele termina. Num geral, realmente, uma partida extremamente burocrática da seleção, que se não fosse as individualidades de Savinho, de Igor Jesus, de Luiz Henrique, não teria vencido a partida e muito provavelmente teria perdido. Vacilou muito, principalmente com a zaga, né, no início da partida, com erros grotescos de Danilo e Ederson. Se fala do Marquinhos, que, cara, quase meteu um gol contra no segundo tempo, só que acabou que a jogada não foi tão relevante, então não comentei aqui.
Mas, cara, a seleção foi gradualmente evoluindo pro mínimo do futebol e aí conseguiu a vitória a partir das jogadas individuais dos seus jogadores. Porém, eu tenho que colocar aqui, cara, a gente venceu de virada, sofrido contra uma das piores seleções, se não a pior destas eliminatórias. Esse Chile, ele é fraquíssimo e, embora essa vitória ela seja muito importante, ela não convence ninguém. Porque era essencial você desempenhar. E se tem uma coisa que o Brasil ele não fez ontem, foi mostrar desempenho, principalmente coletivo. Porque individual teve, como eu disse, os jogadores que participaram dos gols. Porém, individualmente, cara, muito mal a partida da seleção. Realmente falando do futuro aqui da seleção brasileira nessas eliminatórias. Eu vou basicamente passar por 3 tópicos, né? Atuações individuais, que eu quero debruçar um pouquinho mais sobre elas. O Dorival em si e o futuro realmente para essas eliminatórias. Cara, falando de atuações individuais, eu vou começar aqui pela zaga. Como eu disse, eu achei a atuação do Ederson no gol do Chile patética. Não tem como um goleiro levar este gol. E é inadmissível ele levar esse gol. Porém, eu tenho que admitir, o Ederson, ele colaborou para a seleção brasileira melhorar nessa saída de bola com os pés. Tanto que ele que inicia a jogada do gol, que ele basicamente dá um lançamento maravilhoso pro Martinelli puxa e depois acha o Luiz Henrique que vai fazer o gol. Só que ainda assim, eu prefiro o Alisson. Cara, pra goleiro, eu preciso de um jogador que seja seguro na defesa. Eu não quero um jogador que seja necessariamente bom com os pés. Então por isso eu ainda acho que o Alisson ele tá à frente do Ederson. Linha de zaga. Partida protocolar de Marquinhos e Gabriel Magalhães, embora o Marquinhos ainda tenha dado umas pichotadas uma hora ou outra. Só que eu tenho que citar o Danilo, cara. É gritante a dificuldade do Brasil de atacar pelas laterais. Em jogos como ontem, era essencial que você tivesse esse ataque pelo lado. E, cara, o Danilo, ele estraga completamente isso. O Danilo, cara, é basicamente um zagueiro. E assim, nem na função de zagueiro ele tá indo tão bem assim. Vídeo gol do Chile. Então, cara, assim, pro segundo tempo, a seleção brasileira tava ajoelhada, olhando pros céus e pedindo o Wanderson na lateral direita. Eu não aguento mais o Danilo. Ele, além de não colaborar tanto assim na marcação, ele estraga completamente esse lado direito pra atacar. Porque você tem basicamente o Savinho na fogueira contra 3 chilenos e ninguém pra dar opção. E pra fechar, né, esse quarteto de zaga, eu tenho que citar o Abner. Que, cara, o Abner ele foi muito bem na partida, eu achei muito interessante, né. Assim, não é aquele jogador que vai destoar muito, né, tipo um extra classe, não. Mas foi muito competente, realmente fez o arroz com feijão. Eu acho que eu gostei da partida dele, mas como esse ala realmente. Só que eu ainda bato nessa tecla. Se você quer jogar com alas, é melhor jogar com 3 zagueiros. Eu ainda acho que eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando dessa estratégia de 3 zagueiros. Porque, cara, pra mim é incompreensível a seleção jogar com o Danilo caindo mais como esse terceiro zagueiro e aí deixar o lado direito totalmente amíngua só com o Savinho. Porque, cara, tem muita coisa errada nessa linha de zaga. Partindo pro meio campo, né, falando um pouquinho do André. Cara, uma partida muito ruim dele, mas assim, eu vou dar uma passada de pano, porque supostamente ele sofreu uma pancada no último treino da seleção pré-jogo contra o Chile, então é um tanto quanto natural ele ir mal na partida, e assim, errou muita coisa que ele tentou, só que essa pancada realmente pode ter intervido. Já Lucas Paquetá, cara, é um jogador que eu questiono muito essa titularidade basicamente intocável dele. Novamente, como foi no jogo contra o Paraguai, partida horrorosa do Paquetá, errando muita coisa. E graças a Deus tá suspenso, né? Tomou o segundo cartão amarelo na eliminatória, só 2 cartões já suspendem o cara. E graças a Deus ele não vai jogar contra o Peru, porque eu não aguento mais o Lucas Paquetá errando tudo. E aí aqui eu tenho que pontuar pro Dorival. Cara, eu gostei da partida tanto do Gerson quanto do Bruno Guimarães, entraram muito bem no segundo tempo. E ajudaram realmente o Brasil a melhorar na partida, então aqui eu tenho que dar um ponto pro Dorival. E aqui, cara, eu tenho que passar um pouco pela estratégia tática pra falar mais desse meio pra frente. Assim, no Barcelona, o Rafinha é um jogador que tá comendo a bola nessa temporada. É o melhor jogador brasileiro na Europa e talvez o melhor jogador brasileiro nessa atual temporada. Porém, o Dorival ele não colocou ele pra jogar de camisa 10 como tá, por exemplo, na escalação do SofaScore que eu mostrei no início do vídeo. Ele tava meio como um segundo atacante. Aí, cara, era uma escalação tanto quanto curiosa. Porque você tinha 3 zagueiros aqui na base, aí você tinha meio que 2 alas com o Savinho e o Abner do outro lado. E aí você tinha meio com um combo de 4 meio-campistas, com o Rodrigo caindo por esse meio campo, o Rafinha também sendo meio com meia barra segundo atacante, e aí mais atrás Paquetá, né, e André, e lá na frente o Igor Jesus. Uma escalação tanto quanto estranha, que por muito conta disso, né, focou muito esse jogo no meio de campo e não colaborou para a seleção construir jogadas. Como eu disse, o caminho era o lado do campo, e isso aí pode muito bem ser apontado como o grande problema da seleção durante todo o jogo. E assim, cara, eu gostei da movimentação tanto do Rodrigo quanto do Rafinha. Eles dando mais opção, né, flutuando muito pelo campo. Só que foi uma partida muito abaixo dos dois,
que não foram bem no jogo. Mas eu não culpo muito eles justamente por essa escalação estranha do Dorival. Aí o Savinho, cara, foi o nosso respiro, né? Foi basicamente o diferencial, o único jogador que realmente arriscava. E aí eu tenho que pontuar isso pra ele, foi muito bem. E na frente o Igor Jesus com todo o seu oportunismo. E cara, o gol que ele faz é oportunista, um gol de atacante realmente 9 de área, aquele parrudão, que é o bom de cabeça. E eu tenho que pontuar. Puta estreia do Igor Jesus, foi muito bem. Realmente auxiliou, né, pra fazer mais essa parede, pra auxiliar os toques de bola da seleção. E eu também tenho que pontuar a boa partida novamente que o Luiz Henrique fez. Começou um pouquinho morno, porém foi lá e fez o gol, que é o importante, e novamente boa partida do Luiz Henrique. E também tem que pontuar o Martinelli, cara, que entrou e basicamente mudou realmente o cenário da partida. É um jogador que eu acho que tem que ser mais utilizado na seleção brasileira. Oscila muito, oscila, porém é um bom jogador, eu acho que merece mais chances. E quanto ao Endrick, como eu disse, foi uma partida muito apagada, eu não gostei muito do jogo do Endrick realmente. Pode estar sentindo esse fator psicológico do Dorival, basicamente preterir ele enquanto a todo mundo. Porém, tem que ser dito, jogou muito mal. E agora, realmente, falando um pouquinho mais do Dorival. Cara, novamente um jogo que o Brasil ele não apresenta nada no coletivo, e muito disso passa pelo Dorival Júnior. Ontem, a gente percebeu com o Savinho algo que acontece muito com o Vinícius Júnior. Dá uma bola pro moleque e fala, resolve aí. E muito disso pode ajudar a queimar o jogador. Tanto que ontem eu já vi umas críticas ao Savinho, embora eu acho que fez uma boa partida. E, cara, esse desempenho ruim, eventualmente vai custar a cabeça do Dorival. Eu tenho que dizer. Esse resultado de ontem, essa vitória, ela não passa nem um pouco pelo Dorival. O Brasil não desempenhou nada coletivamente. E novamente substituiu 6 por meia dúzia. E aí eu tenho que entrar aqui na polêmica do Rodrigo, porque talvez tenha definido o jogo. Quando você vai ter a substituição para a entrada do Martinelli, sobe a plaquinha 10 do Rodrigo para sair para entrar o Martinelli. E aí o Rodrigo ele fica basicamente indignado, né? Ele pergunta, pô, sou eu que vai sair? E aí depois a gente tem a alteração, né, nessa substituição e sai o Abner para entrar o Martinelli. Tudo isso aqui que eu tô dizendo, né, foi dado pela Rede Globo, né, na própria transmissão. E o Dorival ele não foi perguntado no pós-jogo quanto a essa suposta polêmica. Então eu não vou me debruçar muito realmente a essa ocorrência. Porém, cara, imagina só o cenário. O Dorival ele ia tirar o Rodrigo pra botar o Martinelli. Iria ser uma substituição 6 por meia dúzia. O Martinelli provavelmente ficaria em outra faixa do campo. E aí talvez o gol não sairia. Vocês já pararam pra pensar que a substituição que supostamente mudou o jogo, né, que colaborou pra esse gol do Luiz Henrique, pode não ter sido mérito do Dorival, e sim pressão do Rodrigo? A batata do Dorival tá esquentando e muito provavelmente vai queimar daqui a pouco se o Brasil não começar a mostrar realmente desempenho. Porque coletivamente o Brasil não tem rigorosamente nada e os poucos pontos que realmente consegue nessas eliminatórias, a mando do Dorival, são pequenos brilhos individuais. Tal qual como ontem. O Brasil não jogou bem contra o Chile. A seleção brasileira não jogou bem contra... Cara, essa seleção chilena que é beiro patético. Que se jogasse o Campeonato Brasileiro, provavelmente ficaria da metade pra baixo da tabela. Vocês têm a noção do quão crítica é essa situação? O Brasil sofreu pra ganhar de um catadão do Colo-Colo. Coletivamente a seleção brasileira não apresenta nada. Eu acho que isso aí vai ter que mudar, principalmente nos próximos jogos. E já chegando nesse tema, o Brasil ele vai enfrentar a pior seleção das eliminatórias na próxima terça-feira em Brasília, no Mané Garrincha, que se trata da seleção peruana. Eu acho que se o Brasil ele não apresentar desempenho imediato contra o Peru, não só brilhos individuais como foram no jogo de ontem, eu tenho sérias dúvidas quanto à manutenção do Dorival. Porque, cara, você já não jogou nada e sofreu muito contra a segunda pior seleção. Imagina se você não consegue ganhar jogando bem contra a pior e ainda mais em casa. Eu tô bem desesperançoso com esse trabalho do Dorival Júnior. Não sei quanto tempo ele vai durar. Sendo bem sincero, já tô começando a questionar se ele vai terminar essa data FIFA. Porque se o Brasil ele não ganha do Peru, imagina o cenário desastroso que vai ser. E a CBF não mostra lá muita competência com aquele sujeito que a gere. Então eu não duvidaria nada dele só demitir o Dorival pra tirar toda essa pressão nas costas dele. A situação do Brasil é muito ruim. É de um time que não joga futebol bem, é de um time que não tem muita confiança, parece. Tem um treinador que não consegue enxergar o óbvio e mudar durante o jogo. E que quando muda peças, muda 6 por meia dúzia e basicamente não altera o cenário da partida. A situação da seleção brasileira é muito ruim. E essa vitória, eu acho que ela não alivia nada a pressão que tanto o Dorival quanto os jogadores estão recebendo recentemente. Eu acho que o Brasil vai ter que golear o Peru jogando bem se quiser eliminar essa pressão. Porque esse jogo de ontem, eu acho que só piorou as coisas para a seleção brasileira. Tudo mais é isso.
Novamente um futebol sonolento, cansativo e frustrante da seleção brasileira, que é padrão dessa era pós-Tite, né? Realmente eu não sei o que vai ser dessa seleção daqui a um tempo. Porque qualidade tem, essa safra não é ruim. Você tem bons jogadores, o Rafinha, cara, tá arrebentando na Europa. O Rodrigo sempre desempenha pela seleção brasileira. Porém, você chega aqui e você tem um cara que monta todo mundo e monta errado. Em vez de você botar o Rafinha como camisa 10 flutuando pelo campo, você coloca ele de segundo atacante, aí você puxa o Rodrigo da ponta esquerda. Aí você deixa um cara que não ajuda nem ofensivamente, nem defensivamente, que é o Danilo. Tá difícil a situação da seleção brasileira e eu não sei como vai ser esse jogo contra o Peru. Eu acho que se não ganhar bem, se não jogar um futebol bom, o Dorival ele vai tá seriamente ameaçado. Eu me questiono se ele realmente vai terminar essa data FIFA como técnico da seleção brasileira, porque a situação não é nada boa. Se você puder deixar o seu like e a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não, mas é isso, até o vídeo de amanhã.